Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre fonética e fonologia. O que vem a ser isso? O que é o estudo da fonética e da fonologia? Dentro da fonética e da fonologia, nós estudamos os fonemas. O que é o fonema? O fonema é o som que nós pronunciamos quando nós conversamos. O fonema ele estuda a unidade sonora, cada som das palavras que nós pronunciamos, cada unidadezinha sonora é um fonema representado pela nossa fala. Então, o fonema ele precisa da fala para que a gente pronuncie esses sons. Essas unidades sonoras, elas são representadas na escrita, através do quê? De sinais gráficos. Então, nós pronunciamos as palavras, nós produzimos unidades sonoras, nós produzimos sons no momento da fala e no momento da escrita, nós precisamos de sinais gráficos. Esses sinais gráficos nós chamamos de letra. Então, o som da palavra nós chamamos de fonemas e os sinais gráficos nós chamamos de letras. Classificação dos fonemas, classificação dos sons, das letras, das palavras. Vogais. São sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. Então, A, E, I, O, U são as vogais. Porque nós não temos nenhum obstáculo de dente ou de língua, a gente utiliza somente a boca, né? No momento que a gente abre a boca, a gente pronuncia essas letras. Ou então nós utilizamos a boca e o som nasal, an, e, in, on, sem nenhum obstáculo no momento da pronúncia. Nós temos as consoantes. As consoantes, elas já encontram um obstáculo na sua passagem pela boca. Quando nós vamos pronunciar, elas já têm uma dificuldade maior na sua pronúncia, encontrando alguns obstáculos, ou utilizando mais a língua, ou utilizando, né, que bate a língua no dente. E ela vem, né, por isso que, por ela ter um obstáculo maior no momento da pronúncia, ela vem geralmente acompanhada, né, de uma vogal, facilitando, então, essa pronúncia. As semivogais. Semivogais, então, são os fonemas I e U, que aparecem junto com uma vogal formando uma sílaba. Então, o I e U são semivogais porque elas são pronunciadas mais fracas. E esse I e U, essas semivogais, elas sempre vão vir juntas com uma vogal, ou seja, uma vogal mais forte. Né? Sílaba. O que é sílaba? Sílaba ou é um fonema, um som, ou um grupo de fonemas que são pronunciados numa única emissão de voz. Então, nós temos a palavra e essa palavra ela é emitida através de sílabas. Essas sílabas, elas podem ser átonas, ou seja, com uma baixa intensidade, são as sílabas que nós chamamos mais fracas, ou então as sílabas tônicas, aquelas com maior intensidade, as sílabas mais fortes. Então, uma palavra ela é formada por sílaba átona e sílaba tônica, sílabas mais fracas e sílabas mais fortes. Classificação conta o número de sílabas. Então, nós temos palavras pequenas e palavras maiores. Conforme a separação das sílabas, nós temos uma classificação. Nós temos as palavras monossílabas, que são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Mãe, flor, lá, meu, são alguns exemplos de palavras monossílabas. Nós temos as palavras dissílabas, que possuem duas sílabas. Tem um exemplo de café, ira, aí, transpor, que são palavras que no momento que nós pronunciamos e que fizemos a separação das sílabas, possuem duas sílabas. Trissílabas possuem três sílabas. Exemplo, cinema, próximo, perspicaz. E polissílaba. Poli significa muitas, muitas sílabas. As palavras polissílabas, elas possuem 4 ou mais sílabas.
Tem o exemplo de avenida e literatura. Então, nós temos as monossílabas, uma sílaba, dissílaba, duas, trissílabas, três, polissílaba, quatro ou mais sílabas. Dentro da fonética e da fonologia, nós estudamos também o encontro vocálico. Encontro. Encontro, a necessidade de um ou mais elementos para se encontrarem. Vocálico. Vocálico vem de vogais. Então, se é um encontro de dois ou mais elementos, que seriam vocálico-vocais, duas ou mais vogais que se encontrem em uma palavra. Então, quando nós temos o encontro vocálico? Quando nós temos o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. A própria palavra vogais, nós temos o encontro da letra A e da letra I, né? Do fonema A e do fonema I na mesma palavra. Duas, nós temos o encontro do U e do A. Então, encontro vocálico é o encontro de duas vogais ou mais em uma mesma palavra. Conforme esse encontro, nós temos também uma classificação. Nós temos o ditongo. Quando que acontece o ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, pronunciada na mesma sílaba. Água. Nós temos o encontro da vogal U, da semivogal U e da vogal A. Quando nós fizemos a separação dessa sílaba, o U e o A permanecem juntos. Então, ditongo, nós temos o encontro de uma vogal e uma semivogal e elas permanecem na mesma sílaba. Hiato. No hiato acontece o encontro de duas vogais, mas elas são pronunciadas em sílabas separadas. Elas se separam. Re, se, o, zo. Então, o e e o o, eles se encontram na palavra, mas no momento que nós fizemos essa separação, eles ficam em sílabas separadas. Nós temos, então, um hiato. E nós temos o tritongo. O tritongo é um encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba. Então, nós temos o encontro, nesse caso, da semivogal U e da vogal O e a vogal E na palavra saguões. E quando nós fizemos a separação, as três ficam na mesma sílaba. Revisando, ditongo, as duas ficam na mesma sílaba. Hiato, as vogais ficam em sílabas separadas. E tritongo, as três vogais ficam na mesma sílaba. Nós temos encontro consonantal. Encontro, como nós falamos antes, precisam estar lado a lado, precisam estar próximo. Consonantal, consoantes, portanto, o encontro de consoantes. É o encontro, então, de duas consoantes e as duas consoantes são pronunciadas. Ou seja, quando eu falo a palavra que tem o encontro dessas duas consoantes, eu vou pronunciar as duas. Exemplo com as consoantes na mesma sílaba. Então, nós temos encontro consonantal em que as consoantes ficam na mesma sílaba. Pedra. O D e o R são duas consoantes. Quando nós pronunciamos o D e o R. Pedra. Planta. P e o L. Planta. Nós temos, então, aqui o encontro da consoante P e da consoante L e elas são pronunciadas. Então, para que tenha um encontro consonantal, as duas precisam ser pronunciadas, tem que sair o som das duas no momento da nossa fala. Encontro com as consoantes também pode acontecer em sílabas separadas. Garfo. Eu tenho encontro do R e do F, e como vocês podem observar, garfo. Eu pronuncio
as duas. E, né, existe a pronúncia das duas consoantes. E que ficam em sílabas separadas, mas é considerado um encontro consonantal. Dígrafo. O dígrafo, ele é um encontro de duas letras com um único som. Ou seja, eu tenho duas letras, né? Tem a representação gráfica dessas duas letras, mas no momento que eu converso, no momento que eu falo, no momento que eu pronuncio, essas duas letras vão representar um único fonema, um único som. Tem os exemplos ali. Chapéu. O C e o H são duas letras, mas no momento da pronúncia, eu emito um único som para essas duas letras, chapéu. O C e o H saem com o som do X, formando um único som. Quando eu tenho, então, um encontro de duas letras e que na emissão do som tem um único som, um único fonema, eu digo que eu tenho um dígrafo. Piscina. O S e o C, duas letras, único som. Carroça. RR, duas letras, um único som. Ali embaixo, vocês podem observar a palavra ponta. É a vogal O e o N. Eles pronunciam o som de on. Então, um único som. Eu tenho a letra O e a letra N. Duas letras e um único som. Os dígrafos, eles também têm uma classificação. Eles podem ser classificados como dígrafos consonantais. São o encontro de duas letras que formam um único som, um som consonantal. Quais são os dígrafos consonantais? LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC e XS. Esses são os dígrafos consonantais. Observem que aqui tem alguns exemplos de algumas palavras. CH, chuva. Então, duas letras, né? O C e o H, mas no momento da pronúncia, essas duas letras têm um único som. LH, lhama, lhama. Nós temos duas letras e um único som. Observem que tem o GU, guirlanda. Eu não pronuncio o U, então, e o QU é a mesma coisa, não tem a pronúncia do U, questão. Eu não falo questão, eu falo questão. Então, quando nós temos o GU e o QU, e os dois não têm a pronúncia da vogal U, nós temos também um dígrafo consonantal. Outra classificação dos dígrafos são os dígrafos vocálicos. A mesma situação, duas letras e um único som. Só que, para ser dígrafo vocálico, esse som é um som vocálico. Então, quando que acontece o dígrafo vocálico? Quando as vogais A, E, I, O, U são seguidas das consoantes M ou das consoantes N, que vão representar fonemas nasalizados, ou seja, aqueles fonemas que saem um som pelo nariz. An, en, in, on, Então, esses são os dígrafos vocálicos. Aqui nós temos alguns exemplos de dígrafos vocálicos. Como vocês viram, dígrafo vocálico representado pelo A, E, I, O, U, pelas vogais, seguidas, né, pelo M ou pela letra N. Amparo, amparo. Podem observar, o A e o M formam um som nasalizado que representa um único som, duas letras, um único som. E vocês têm que observar o seguinte, por exemplo, ele tem o E e o M, né? Nós temos um dígrafo vocálico. Empecilho. O E e o M formam um dígrafo vocálico, duas letras, um único som.
E nós temos nessa mesma palavra um dígrafo consonantal, que é o LH, empecilho. Nessa palavra empecilho, nós temos 9 letras. Letras são os sinais gráficos. Fonema, o som. Então, empecilho, nós temos 9 letras e 7 fonemas. Porque o dígrafo vocálico N, emite um único fonema, e o LH, o dígrafo consonantal, também reproduz, né, um único som. Temos que prestar bastante atenção nisso. Até a próxima aula.